eu sou a Gabriela Fuvarini, do terceiro ano G da Escola Dona Antônia Valadares, e eu tô aqui hoje com mais um vídeo no canal Dona Antônia Lê, que, para quem não sabe, é um canal onde todo bimestre acontecem vídeos dos alunos da Karine, que é a nossa professora de português, falando algumas resenhas sobre alguns livros, os livros em geral. E hoje eu vou falar sobre o livro Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. O Marcelo Rubens Paiva nasceu no ano de 1959, em São Paulo. Hoje ele tem 57 anos. Ele é escritor, dramaturgo e jornalista. Ele é formado pela Escola de Comunicações e Artes da USP. E nesse livro ele vai contar a história de quando ele era adolescente. Ele tinha 20 anos, se não me engano. E ele estava num passeio da faculdade com os amigos e vai mergulhar num lago, mas não sabia que esse lago era tão raso e tinha apenas meio metro de profundidade. Ele acaba quebrando a quinta vértebra da coluna cervical e fica tetraplégico. E no desenrolar do livro, praticamente o livro inteiro é ele no hospital, fazendo tratamentos e terapias, na esperança de voltar a andar um dia. E uma coisa que eu achei interessante nesse livro, que geralmente eu não gosto desse tipo de história, de narrativa, principalmente em filmes, é quando, por exemplo, tá no presente e do nada volta para um acontecimento do passado. Gente, juro, eu não entendo nada, fico perdida esse tipo de filme, eu não gosto, de verdade. Mas esse livro dá para entender, assim, perfeitamente. Claramente a gente vê que ele volta no passado, ao mesmo tempo ele tá falando do presente, dá pra perceber, de verdade, eu não fiquei confusa. E eu que particularmente não gosto muito desse tipo de história, assim, que vai voltando nos acontecimentos do passado, eu gostei porque não fica aquela coisa tão entediante, entendeu? O tempo todo aquela mesma coisa, falando o mesmo assunto, acaba que fica mais descontraído e mais dinâmico e tal. E nesse momento todo que ele está no hospital, ele relata o tanto que o sofrimento dele, tanto que ele está sofrendo. Ele ficou 12 meses em estado de recuperação, foi para UTI, depois ele foi transferido para o hospital, mas ele conta tudo isso com todos os detalhes, o tanto que ele sofreu. E nos momentos que ele está no hospital, que ele não tinha nada para fazer absolutamente, quando ele estava de repouso, que ele volta nos momentos do passado. Por exemplo, quando uma pessoa que visitou ele, um amigo dele, um familiar, uma pessoa que foi especial para ele, algum colega que estudou com ele na faculdade, ele conta, quando essa pessoa vai visitar ele sempre conta alguma história de todas as pessoas que vão lá. Uma história que ele já teve com essa pessoa tempos atrás. Ele conta da carreira musical dele, carreira artística. Ele tinha uma banda com os amigos dele na faculdade. Ele conta da relação com o pai dele, porque o pai dele, ele desapareceu quando ele tinha 11 anos de idade. Ele era um político e ele desapareceu na ditadura militar. Ninguém sabe o que aconteceu com ele depois. Então isso foi um grande trauma para a vida dele. Ele passa o tempo todo no hospital tentando se recuperar e fica exatamente um ano em recuperação, fazendo terapias e tal. E o final do livro eu não vou contar. Vocês leiam, gente, leiam esse livro porque ele é muito bom. Muito bom. Eu juro, gente, eu não gosto de ler. Eu custo pegar um livro para ler. Adorei esse livro, eu li assim muito fácil, porque inclusive a linguagem dele é muito boa. Não é aquela linguagem assim difícil, sabe? Com palavras muito formais e tal. Ele tem o lado dele extrovertido, tem uma parte de humor também, que o Marcelo é muito descontraído. Então acaba sendo uma linguagem boa, entendeu? Um livro bom de se ler, uma leitura muito gostosa. E eu recomendo ele também porque pela história também, principalmente pelas pessoas que reclamam, porque muitas vezes a gente reclama, né, da nossa vida, de que tá difícil, reclama até de ir pegar um copo d'água que tá bem perto. Isso a gente tem que pensar muito bem, porque são coisas que esse tipo de pessoa, igual o Marcelo, que não pode andar,
é uma coisa que eles gostariam muito de fazer e a gente fica reclamando. Então, serve como incentivo, entendeu? Para quem fica reclamando ou para quem acha que a vida é ruim. Então é isso, eu recomendo muito esse livro, gente, leiam, ele é muito bom, de verdade. Eu li rapidinho, assim, não é uma leitura, não é muitas páginas, então você lê rápido. E é isso aí. Pessoal, agora eu vou falar sobre o livro Para Sempre, do Kim e da Cricket Carpenter, acho que é assim que fala. Primeiramente, a primeira coisa que eu tenho que falar, esse livro não é do Nicholas Sparks. Gente, todo mundo acha que é do Nicholas Sparks. Primeiramente que é um livro verídico, uma história real, e os livros do Nicholas Sparks são todos fictícios, né? Então não é do Nicholas Sparks, tá bom? Quem conta a história é o Kim, que é o marido da Cricket, e ambos se conhecem um dia que ele liga, porque ela é atendente numa loja de esportes e ele é um técnico. Então um dia ele liga para essa loja para fazer uma encomenda. Ele fica assim tão apaixonado com a voz dela e achou assim, ele diz no livro que, nossa, nunca recebi um bom dia tão assim, parecia mesmo que ela me desejava um bom dia, não é aquela coisa automática. Então eles acabam se conhecendo, eles se conhecem pessoalmente, conversam e tudo mais. Tempos depois eles namoram, depois casam. Mas depois do casamento deles, 2 meses depois, eles sofrem um acidente de carro. O caminhão bateu na traseira do carro deles. Quando eles estavam voltando de viagem, o Kim estava muito cansado e deu volante para a Cricket, para ela dirigir, e eles acabam batendo esse carro e ela perde a memória. Não acontece muitas coisas sérias com ele, mas ela perde a memória quase que completamente. Enfim, depois do acidente, ela vai pro hospital, um caso muito sério, ela perde quase que toda a memória. Então ela fica um tempo desacordada e depois que ela acorda, ela consegue lembrar apenas da mãe dela, acho que do pai também, mas ela não consegue lembrar do marido dela. Ela não lembra nem que ela é casada. Então isso pro Kim foi assim, um grande trauma. Para ele foi terrível, assim, praticamente ele tinha perdido a mulher dele. E o tempo todo do livro é ele tentando reconquistá-la. Ele tenta conversar com ela, ela vai na psicóloga, e a história é basicamente essa. Ele fala que pode ter desistido dela, mas ele quer continuar porque ele amava muito ela. Eu acho que esse livro é bom por causa disso, porque aqueles romances melosos e tal, mas conta muito bem da parte do Kim, que quando ele fez os votos do casamento, ele parecia ser uma pessoa assim, completamente apaixonado por ela e tratava ela muito bem e falava todo dia que amava e dá todo o empenho dele para ela, para tentar salvar ela. E uma coisa que é muito interessante do livro é que os dois têm em comum, até que ligam muito os dois e faz com que ele não desista dela, é que os dois eram cristãos. Então eles acreditavam muito, tinham muita fé. E principalmente o Kim não queria desistir de jeito nenhum, porque ele queria a Cricket de volta pra ele. Então é basicamente isso, gente. Quem gosta de romance, leiam. Quem não gosta, assim, já não é muito bom, né? Mas é uma história, assim, motivadora, né? É uma história real, então, assim, você já pega todas as dores dele, porque é muito difícil. Quando ele tá contando a história, você fica assim, nossa, dá muita aflição, de verdade, porque você vê ele sofrendo muito, muito mesmo, tentando recuperar ela. Então eu recomendo esse livro também, porque ele é bom. Ele é pequeno, tá vendo? Olha, poucas páginas. Então você lê rapidinho, pra quem gosta de romance, é uma ótima história. E é isso aí, gente. Muito obrigada, até o próximo vídeo.